Olá, Oi, Fábio, tudo bem? tudo ótimo, como você está? Muito bem aqui em casa, né? Como todo mundo. Estamos todos dentro de casa agora, né? Todo mundo que pode tem que ficar em casa, né? Tem o lado, né, complexo, assim, de ficar em casa e tudo, mas tem a vantagem da gente conseguir conversar às 3 horas da tarde. Quando é que eu ia conseguir conversar contigo às 3 horas da tarde de uma quarta-feira, né? Difícil, né, Fábio? É verdade. Que privilégio por esse lado, pensando por É esse lado. muito bom, pô, tô super feliz que eu tô conseguindo pegar pessoas, assim, que são muito difíceis de encontrar em horários, assim, que seriam totalmente impossível, né? Então, vamos fazer do limão a limonada, né? Acho que o desafio para a gente aí, né, quando tudo isso terminar, que a gente espera que logo e bem, a gente manter alguns hábitos, bons hábitos, né? Verdade, verdade. É uma crise, né? É complexo e tudo, mas tem algumas mudanças que são muito positivas, eu acredito, né? É verdade, é verdade. Tem sim, eu acho que tem. Acho que as pessoas estão mais solidárias, estão entendendo melhor o quanto, né, é importante a gente se relacionar como comunidade, né, que a gente precisa dos outros. Perfeito. Enfim, eu acho que tem um reencontro das famílias, né, a gente voltar a dar importância para as pessoas, né, que estão próximas, Verdade. que às vezes a gente não conversa, não se encontra. Eu te digo que eu tenho encontrado mais algumas amigas online, evidentemente. A gente faz tipo um happy hour no final de tarde, assim, e aí, como é que estão as coisas? Mais do que fisicamente. E isso, na verdade, tudo é uma questão de prioridades na vida da gente, né? Se a gente não está fazendo é porque a gente não priorizou, então a gente precisa. É bom, vamos aproveitar esse tempo para isso, para repensar. Perfeito. Bom, Luciano, eu quero aproveitar e já vou te pedir para ti se apresentar aqui, deixar eu te apresentando, eu vou ficar 2 horas aqui. A Luciana é empreendedora, é criadora de conteúdo para tudo quanto é tipo de mídia, tanto em podcast quanto criador de conteúdo de viagens. É incrível. Então, eu vou deixar você se apresentar um pouquinho para quem está seguindo a gente entender um pouquinho como a gente está conversando aí. Tá bom, talvez esse lado, criadora de conteúdo, se explique pela minha origem, a minha formação de origem, que não é mais o que eu faço hoje, que é de jornalismo, né? Eu fiz comunicação social e eu atuei como repórter e editora em meios tradicionais e fiz parte da criação de redações online no Brasil. Eu trabalhei, tô fazendo as contas de cabeça aqui agora, rápido, 7 anos na redação do Terra Brasil, né, do portal Terra. E depois de 2007 para cá, eu trabalhei um tempo no Terra fazendo isso, e agora, enfim, everywhere. Faço produto, né? E aí eu preciso explicar o que é produto, né? Se no mundo digital, todo mundo que trabalha no mundo digital, né? Quando a mãe, a avó perguntam pra gente o que a gente faz, a gente sempre gagueja um pouco, né? Isso não acontece contigo. Como é que eu vou explicar para ser mais fácil? É isso aí. Tem muitos. Sabe que é uma das perguntas que eu costumo fazer para CEOs, né? Como é que tu explica para tua avó o que tu faz? E é muito engraçado, assim, as respostas são as mais variadas. E muitos dizem assim, aí eu digo que eu sou programador, né? O cara é CEO de uma empresa incrível, tá às vezes atuando na Europa, Estados Unidos, faturando pra caramba, criou um negócio do zero ali enfim, como ele de origem é programador, ele diz que é programador, trabalha com computador, e aí a avó pede para consertar a conexão da net que não tá boa. Exatamente. É que nem você, sou jornalista, né? Ah, mas por que você não está na TV? Exato, a gente responde muito essa pergunta, porque eu nunca estive, na verdade, TV eu nunca fiz, né? Então, o que é produto, né? Eu costumo dizer que a gente responde algumas perguntas, né? Produto no Brasil, quando a gente fala, principalmente produto digital, quando está conectado com um negócio digital, se acha muito que é tecnologia, né? Então, assim, é o programador, né? É o que bota no ar, assim, né?
O que é uma coisa bacana, porque é importantíssimo, é um papel importantíssimo. A tecnologia é o que permite, né, que todo esse novo mundo, essa nova economia aconteça, né? Mas o que eu faço não é isso, eu não sei programar uma linha de código, né? Eu me defendia uma época atrás no HTML, mas nem isso, porque ficou complexo demais. Então, o que eu digo é que eu respondo a perguntas, né? E tem algumas que são as mais importantes. Então, eu ajudo a responder perguntas como: qual é o produto que melhor vai atender o meu cliente, né? Como é que eu faço, como é que eu respondo essa pergunta, né? Tentando descobrir o que o cliente precisa fazer, né? Às vezes são coisas que ele nem imagina que ele precisa fazer ou como ele pode fazer aquilo. E como eu posso ajudar, eu ou as empresas que eu assessoro, né? Que é isso que eu faço hoje. Eu presto consultoria para empresas na área de estratégia de produto. Como eu, empresa, como os meus clientes podem entregar aquilo, gerando maior valor para o cliente, né? E trazendo retorno para o negócio. Ou seja, como é que ao mesmo tempo eu entendo quem é o meu cliente, eu entendo como é que eu posso atender a necessidade dele da melhor maneira possível, criando um negócio sustentável para mim, né? Então, são as perguntas que eu respondo. E como é que eu faço isso, né? Entendendo o negócio, quem são aquelas pessoas que fazem aquele negócio girar, acontecer, porque essas pessoas, elas são as que têm a capacidade de criar algo especial, né? Algo único, algo poderoso, né? Eu e tu somos capazes de produzir uma coisa, eu e o João outra, eu e a Júlia outra coisa diferente. O conjunto de pessoas, né? O resultado dessa soma ou dessa multiplicação, às vezes multiplica, que é quando um bom encontro de pessoas, o que elas conseguem produzir de especial, né? É importante, então eu olho isso, eu olho o negócio, eu olho o que tem de especial naquelas pessoas, o que elas podem fazer juntas, e aí eu olho para o mercado, para o cliente, eu vou ouvir junto com essas pessoas o cliente delas, e é incrível como as empresas não ouvem o cliente, e é uma coisa tão fácil e tão barata de fazer, e que gera tanto resultado. Vou lá, ouço, ensino a ouvir, né? E depois é sentar e dizer, muito bem, o que a gente aprendeu com isso? O que a gente pode fazer de diferente, de especial, que gere muito valor? E qual é o nosso plano para continuar ouvindo esse cliente para o resto da vida? Enquanto o negócio existir, a gente vai estar ouvindo o cliente como uma rotina. Então, é isso que eu faço. Maravilha. Isso é conectar o cliente com o negócio para entregar o melhor produto. Maravilha, incrível. E você faz isso através de uma empresa que é Orgânica Digital, que está aqui com nós também, seguindo aqui, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre a Orgânica em si. Como é que eu faço para conhecer a Orgânica e tudo? Vamos aproveitar o momento jabá aqui. Muito bem, momento jabá. Site da Orgânica, orgânica.digital. Lá tem os nossos clientes, nós já aceleramos. A gente fala acelerou, porque a gente diz que a gente é uma aceleradora de negócios, né? Nós nos consideramos muito mais do que consultores, porque o que a gente faz é entrar no negócio e acompanhar o empreendedor. A gente vai estar lá do lado do empreendedor fazendo o negócio acontecer. Consultor normalmente chega, dá um monte de recomendações, tem consultores muito bons, tá? Mas chega, dá um monte de recomendações, a gente guarda as recomendações na gaveta e ele volta daqui a 6 meses e pergunta por que a gente não conseguiu fazer aquilo, né? Porque o desafio não é planejar uma mudança, o desafio é fazer uma mudança acontecer, né? E é isso que a gente faz, a gente acompanha o empreendedor, né? A gente acompanha no dia a dia, no passo a passo, a gente preenche aquela solidão de quem empreende, porque é uma coisa muito solitária, tu sabe bem, né, Fábio? É muito solitária. Não, eu contigo aí, eu te venho acompanhando tua trajetória, que eu conheço, tu já está no terceiro negócio.
Então, tu sabe muito bem, embora tu esteja muito bem acompanhado nessa trajetória. A gente ajuda a trabalhar essa solidão também, né? Então, orgânica.digital, lá tem os telefones, se quiser falar com a gente, mandar um e-mail e aí a gente conta mais, tem os nossos clientes lá. O que a gente faz? A gente nasceu, nós somos 4 sócios, e 3 dos sócios, não, todos vêm da área de comunicação, na verdade, né? Mas 3 dos sócios, são o Rony Cunha Bueno, o Renato Mendes e a Priscila Hertal, vieram do e-commerce, né? Então, todos tinham histórias prévias, mas se encontraram uma tempestade perfeita, que foi a Netshoes, né? Que eles fizeram crescer e ser esse case que foi, né, marcante de uma geração do e-commerce brasileiro, uma referência para todo mundo que estuda e-commerce no Brasil. É um divisor de águas, né? É um divisor de águas aqui no Brasil. Exatamente. Então, eles foram o fermento de marketing dessa empresa, de um crescimento absurdamente exponencial. Eles foram saindo nos seus tempos dali, né? Eu conheci o Rony quando eu era vice-presidente de mídia do Terra, o Rony saiu da Netshoes e foi para o Terra. Ele era o vice-presidente de marketing comercial lá. Nós nos conhecemos lá. E ele saiu de lá e fundou a Orgânica com o Renato, com a Priscila, e depois eu me juntei. Eu vou te contar por quê, né? Houve esse bicho estranho, né? Nesse grupo aí, como é que eu fui para lá. A Orgânica começou respondendo a uma necessidade que continua existindo e vai continuar existindo, né? Das empresas da nova economia digitais que vendem pela internet, né? Vamos chamar assim, né? Usando estratégias digitais de uma maneira ou de outra, trabalhando marketing performance, marketing da nova economia mesmo, né? Como é que eu vendo pela internet? E eles respondiam a essa pergunta, né? E a gente sabe, né, pela nossa experiência, quanto mais a gente conversa, e tanto o Fábio quanto eu circulamos muito no ecossistema de startups, né? Muita gente em diversas fases tentando fazer isso acontecer, que a gente conhece os casos de sucesso. Normalmente a gente vai falar dos casos de sucesso, mas a dificuldade é grande para conseguir fazer isso, né? A gente vai lá, bota dinheiro no Google, bota dinheiro no Facebook, não funciona. Enfim, vai toda a verba do investidor vai fora e não conseguiu fazer virar um negócio, enfim. Então a Orgânica começou bastante trabalhando as startups de crescimento exponencial, né? Então, nesse portfólio da Orgânica no começo, tem startups muito marcantes, como Maxmilias, como Melius, Doutor Consulta, né? Então, empresas que realmente tiveram esse crescimento muito forte, que a gente estava lá nesse momento. Leiturinha, um outro caso, né? Então, várias dessas empresas. Só que aos poucos, e não foi tão aos poucos assim, aos poucos, no ritmo acelerado da nova economia, poucos meses depois. Porque um mês, né, nesse ecossistema é 17 anos, né? Nossa, mais do que ano de cachorro, né? É incrível. Então, a Orgânica foi percebendo que para fazer essa máquina de vendas acontecer, era necessário tocar em outros pontos das empresas, né? Então, assim, não basta só fazer uma boa performance, né? Era importante entender por que, em alguns casos, a performance não virava, né? Ou não virava com a rapidez, na verdade, não virava. Sempre dá para virar, né? Mas por que não era com a rapidez ou com o resultado incrível que poderia ser, que a gente sabia que poderia ser, né? E aí foram aparecendo questões muito importantes, né? Questões de gestão, por exemplo, né? Então, eu tenho um negócio digital, mas a minha cabeça é tradicional, né? Eu não consigo entender que eu não sou centrado em produto, ou eu não sou centrado enfim, não basta... entender o core mesmo da empresa, né? Porque às vezes a gente recebe... o Steve Jobs dizia, né? Empreender é dizer mais nãos do que sims, né? Então, às vezes, a gente começa a confundir e misturar as coisas, né? Exatamente, exatamente. Então, ou ter, assim,
silos entre as áreas na empresa. Então, questões de gestão e de cultura, né? Eram empresas que não estavam preparadas para a nova economia, estavam tentando, mas precisavam de algo além de anunciar na internet, né? Precisavam entender a necessidade de rapidez, de uma estrutura mais horizontal, de uma cultura de testes, né? De aprender a errar, uma série de coisas importantes. Então, a gente começou a trabalhar gestão e cultura, né? Depois a gente tem no tema de produto, que foi quando eu entrei pela primeira vez, né, num projeto, e aí entrei na Orgânica como sócia, que é o Maravilha. Eu quero fazer um produto digital, né? Eu sou uma empresa tradicional e quero fazer um produto digital. Porque nesse processo, a gente começou com esses cases de sucesso que a gente foi tendo, a gente começou a ter também, a ser procurado por empresas tradicionais, né? Que querem fazer a transformação digital. Então elas foram chegando, né? E algumas queriam fazer produto, e outras que já eram digitais, e isso acontece bastante, viu? Fizeram um teste, conseguiram colocar um produto, tiveram o Product Market Fit, né? Encontraram o seu mercado, está funcionando, mas não souberam evoluir o produto. Porque, na verdade, aquilo ali foi meio que uma sorte, né? E aí não conseguem entender, tudo bem, tá, funcionou há 6 meses e agora as pessoas não estão mais usando. Por que elas não estão mais usando? Por que elas pararam de pagar, né? Então, não sabem evoluir o seu produto. Então, eu entrei nesse processo, né? Trabalhando a área de produto e a de cultura e gestão também, que estão muito conectadas, né? Total. E a gente trabalha também toda a área de recursos humanos, né? A gente começou a ser demandado em relação a isso, recursos humanos para a nova economia, a fazer hunting também, é difícil de encontrar profissionais para essa área, né? Então, a gente cobre basicamente todos os pilares importantes, né? Então, como é que a gente faz? A gente entra numa empresa, a gente é contratado por um cliente, a gente entra, a gente faz uma avaliação de todos esses pontos e a gente faz uma proposta de trabalho e trabalha em ciclos, né? Eu trabalho junto contigo lá 4 meses, por exemplo. A gente faz um projeto, coloca para funcionar e depois, enfim, combina se vai ter um ciclo a mais ou não, mas o importante para a gente é isso que eu te falei, é estar junto com o empreendedor, a gente faz companhia e deixar conhecimento, né? Isso é outra coisa importante também. Quando a gente sai, a gente quer deixar a empresa transformada. E aquele conhecimento lá dentro, né? E é incrível e faz muita diferença, né? Porque isso aí muda completamente tudo. Porque, que nem você falou, é a questão da cultura mesmo da empresa, é a questão da gestão, e essa é a base, né? Esse é o pilar. Então, vocês vão ali e dão uma ajustada no pilar mesmo do negócio, né? Exato, que é o que multiplica. A gente chama de alavanca, né? Porque quando a gente fala do Alavanca. potencial, a gente chama de alavanca. Quais são os pontos alavanca, né? Quais são os pontos de apoio em que, se eu usar uma alavanca, realmente vai haver o salto exponencial? Que aí a gente não prioriza, né? E não fica se preocupando com coisas que não vão fazer diferença de verdade. Então essa é a nossa diversão diária, porque todos nós gostamos muito de fazer isso. E é incrível, né? E agora a tua diversão ganhou um capítulo assim meio que inesperado, né? De um momento para o outro, vocês vêm criando toda uma cultura, gestão e tudo mais, e do momento para o outro chega um Covid, aonde que muda tudo, né? Que aquele plano todo de 2020, né, tem que repensar, e como isso afetou vocês, como isso afetou os projetos, os clientes? Eu acho que afeta todo mundo, né? Não tem como não afetar. Olhando por um lado exclusivamente, né, das empresas da nova economia, né? Do ponto de vista da gente como humanidade, a gente tem que repensar uma série de coisas, né? Nós precisamos nos reinventar. Pensando exclusivamente sob o ponto de vista das empresas que trabalham na nova economia, a primeira coisa que eu faço quando eu converso com o cliente agora é fazer uma provocação, né? Eu já começo com uma provocação. Olha só. O que define uma startup, né? Está escrito lá no livro do Eric Rice, né?
Isso, a linha startup, startup enxuta, né? A startup é um grupo de pessoas, a citação não é exatamente assim, que eu não tenho boa memória, tá? É um grupo de pessoas que está reunida, né, para criar um novo negócio num ambiente de extrema incerteza, certo? Então, assim, ó, Sim. startup que agora está dizendo, é muita incerteza, tem que repensar a sua vida profissional. Empreendedor que agora está preocupado com incerteza, que tem startup, precisa dar uma repensada na sua cabeça, tá? Começou errado, né? Queria estabilidade, começou errado, né? Porque isso ninguém pensou. Não, realmente, ninguém pensou, né? Isso define a nova economia, né? Porque se não fosse o Covid, amigo, né? Que o Covid chegou para todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Mas, sabe, tem o Covid que chegou para o Blockbuster, teve o COVID que chegou para a Kodak, o Covid chega para todo mundo, né? E então a gente cria um negócio na nova economia e a gente acha que está seguro. Quando a gente começa a achar que a gente está seguro, a gente tem que se preocupar, porque isso significa que a gente está ficando desatento e tem um concorrente ali do lado que a gente nem faz ideia que ele existe, talvez ele não faz ideia que a gente exista, e ele vai criar alguma coisa que vai derrubar a gente. Então ele tá gestando um Covid, né? O Covid está na porta da gente o tempo inteiro. É claro que a gente está vivendo uma situação que realmente ninguém imaginou, né? Então, assim, o empreendedor da startup, ele pode estar preocupado por uma série de coisas agora, sem dúvida nenhuma, né? Tem que estar mesmo, e a primeira preocupação deve ser a saúde dele, da família dele, das pessoas que trabalham com ele, dos clientes dele e de tudo isso, né? É óbvio. Agora, reclamar de incerteza, esse cara não pode. Isso não é admissível, ele precisa voltar para casa e repensar a vida dele, tá? Esse é o primeiro ponto. E assim, eu tenho tentado passar também uma mensagem que é a de vamos fazer o melhor que é possível fazer com o que a gente sabe, né? Então, eu falo muito em 3 pontos diferentes agora, que a gente não sabe responder nada, né? A gente não sabe como é que vai retomar, quando vai retomar, de que jeito vai retomar. A gente tem pistas, né? E a gente precisa ouvir esses sinais, né? Como os futuristas falam. A gente precisa hear the signs, né? Vamos ouvir os sinais para ver onde é que eles estão. E é hear mesmo, né? Porque a gente não enxerga. Não, e eles estão a todo momento mudando. Hoje de manhã tinha um sinal, hoje de tarde já mudou, já é outro sinal, já. Exatamente. Então, assim, Sim. as decisões, elas precisam ser tomadas hora a hora, né? Então, assim, são 3 coisas, né, que eu venho falando muito, assim, e que eu espero que venham ajudando as pessoas, né? Os empreendedores e os profissionais que trabalham na nova economia. E aqui deixando claro que a gente não está falando só de quem tem um negócio digital, um aplicativo, não sei o quê, né? Tudo hoje em dia deveria estar migrando para a nova economia. Se tem uma coisa que o Covid vai fazer, estava lendo alguns artigos hoje pela manhã, é acelerar a automatização, né, e a digitalização. Né? É isso aí, nós devemos ter acelerado uns 5 anos em 15 dias aí, né? Porque todo mundo que tinha planos de longo prazo executou agora ou está pensando em executar, né? Exatamente, exatamente. Então, são 3 coisas. A primeira que eu venho falando o empreendedor precisa ter um foco no papel social da sua empresa. Né? O que isso significa? Né? Significa que a sobrevivência do seu negócio tem importância social, mais do que nunca. Né? É importante que cada negócio tente atravessar esse período, né, vivo. Né? Que quando chegar lá do outro lado, ele exista ainda. Né? E para isso, às vezes, é preciso tomar decisões duras. Eu tenho conversado com muitos empreendedores que estão muito há dias sem dormir, realmente, por ter que tomar decisões duras. Né? Às vezes é fazer uma dispensa de colaboradores,
suspender planos, parcerias, ou seja, isso, né, é fonte de muita tristeza e angústia. Uhum. E eu tento mitigar isso um pouco com essa visão de que não adianta nada todo mundo morrer afogado junto, né? Então, a gente tem assistido iniciativas muito bacanas, assim, de empreendedores que, infelizmente, precisaram fazer dispensa Uhum. de colaboradores muito importantes, né? E criaram sites, por exemplo, para reunir o currículo de todo mundo, porque tem algumas linhas de negócio que estão favorecidas nesse momento e estão fazendo muita contratação. Então, tu poder É como você identificar. falou, o próprio Max Milhas que você falou aí é um dos casos, né? É um caso de crescimento incrível, que tem um grupo de profissionais maravilhoso e que está se desfazendo de cerca de 40% dos profissionais, né? Exatamente, né? Então, hoje essa é uma boa dica, né? Então, se eu estou Uhum. precisando de alguém, né? Olhar dessas empresas que estão precisando fazer essas dispensas e buscar profissionais que estão muito experimentados, que vêm trazer uma experiência e um conhecimento muito bacana. Né? A FIDS, que é uma investida da Orgânica, nós somos investidores ali em Florianópolis, fez a mesma coisa. Eles criaram, até foi antes do Max Milhas, eles Uhum. criaram e abriram o site deles, que é o FIDS Recoloca. Como eles trabalham com a área de recursos humanos, é uma RH Uhum. Tech, né? Eles têm uma ferramenta que é de feedback, de engajamento dos colaboradores, é uma ferramenta muito bacana. E também tiveram, sei lá, centenas de inscrições Uau. ali, de pessoas. Então, assim, é um pouco isso, né? Acalmar um pouco o coração, pensando, eu preciso manter a empresa viva para atravessar esse momento difícil, e eu vou fazer isso, que aí é o segundo ponto, com com as melhores ferramentas que eu posso ter, né? Uhum. Então, assim, se eu puder ajudar a recolocar essas pessoas, se eu puder, de alguma maneira, manter benefícios, manter algo que ajude essas pessoas a encontrar, ou a sobreviver durante um tempo, a encontrar uma recolocação, aproveitar as iniciativas do governo, por mais confusas que elas sejam, né, o máximo possível. Então, é o primeiro ponto, manter o negócio vivo. O segundo, fazer atravessar esse momento com um olho na comunidade, né? Uhum. Tentando alimentar o sistema todo. E o terceiro ponto é a conexão com o cliente, né? Esse é o momento, todas as pesquisas mostram, e o bom senso mostra também, que as pessoas no momento de incerteza e de sofrimento como esse, né, elas vão lembrar das pessoas e das marcas que ajudarem a atravessar esse maremoto, essa tempestade, né? Então, esse é um momento para se conectar com o cliente. Esse é um momento para buscar, se perguntar como é que eu posso ajudar, como é que eu posso ser relevante para que eu seja lembrado depois, né? Tem muita marca, Fábio, se a gente pensar, nós dois estamos no Rio Grande do Sul, né? Se a Uhum. gente pensar muitas marcas relevantes que a gente tem no dia a dia da gente, e se tu pensar aí, nós não vamos falar em nenhuma, mas se a gente refletir o quanto elas estão ausentes nesse momento e quanto elas poderiam estar presentes, marcas que são do dia a dia da gente. Né? E algumas ainda, eu vejo até pelo contrário, né? Além de estarem ausentes, algumas ainda estão criando mais problemas, estão gerando mais desconforto, estão criando todo uma coisa que não precisaria ser criada neste momento, que é criando como é que eu vou dizer? Não é espalhando notícias ruins, né? O que é um problema também, né? Também. Não, aí a gente Porque entra num.
É terrível, né? E muitas marcas importantes que a gente considerava importantes, elas estão com uma posição muito errada neste momento, né? Então, Segundo a nossa visão, essa é uma pelo outra menos. questão. Essa é uma outra questão, né? Por um lado, assim, eu defendo muito a autenticidade das marcas, né? É, eu acho que é importante que o consumidor ou cliente, né? Às vezes não é consumidor, porque às vezes não existe uma troca necessariamente de valor monetário, né? Numa Uhum. relação de cliente. Uh, ele é subestimado, né, em todas as horas, na verdade, né, e nessa hora mais ainda. Então, esse é o momento que é chave para que a gente se conecte com o cliente, né? Coloque os sapatos dele realmente, né? Calce os sapatos do cliente, pense um pouquinho o que a gente pode fazer para facilitar a vida dele, para ajudá-lo a superar esse momento, né? E é o que eu comento sempre, é algo fácil e barato de fazer. A gente não faz porque a gente não tem o hábito. E às vezes também porque a Exatamente. gente ouve coisas que a gente não quer ouvir. Eu acho que isso também é um problema das empresas, principalmente as empresas mais tradicionais, né? Elas tendem a não querer ouvir muito reclamação ou problemas, e sendo que isso é uma parte muito importante, né? Eu acredito muito nesses pontos que você citou, o foco no social, a criação da comunidade mesmo, olhar para a comunidade que já existe e criar novas comunidades, né? Integrar de forma maior e essa conexão com o cliente. Eu acho que isso, independente de pandemia ou não, isso deve ser feito o tempo todo. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que nenhuma empresa que não faça isso, e até quem estiver ouvindo a gente ao vivo ou na gravação ou qualquer outra coisa, de qualquer empresa a partir de 2020. Né? Eu acredito que não tem mais como a gente fazer de forma diferente. Então, beleza, foco no social, acho que nesse momento é um momento que as empresas conseguem ainda ajudar mais, porque é um momento que as pessoas estão precisando de uma coisa que a gente sabe que é muito óbvia, assim, é um pouco mais simples. Hoje é muito simples de algumas empresas conseguir ajudar socialmente essas empresas, né? A criação de comunidades online, principalmente agora neste momento, que as empresas durante muito tempo também elas vão meio que terceirizando isso, né? Eu vou deixar lá o setor de marketing lá, aquele que comanda isso, não me importa muito, esses comentáriozinhos da internet não me importam muito, né? O que você, para as empresas que estão sentindo isso na pele agora, as que estão sentindo mais, o que você recomenda nessa questão de comunidade? Como trabalhar com isso neste momento? Vamos falar primeiro em quem compõe a comunidade, que é o indivíduo, né? Maravilha. Acho que o primeiro foco que todo empreendedor deveria ter nesse momento, né? É de aproveitar esse tempo em casa, não que o tempo esteja sobrando, que todo mundo está brincando que não dá tempo de fazer tudo que tem para fazer, né? Na verdade, está todo mundo trabalhando mais, não tem ninguém trabalhando menos. Refletir sobre como conversar com o seu cliente, né? E sabe que tem uma pergunta que eu faço muito quando eu faço workshop, palestra, enfim, ou quando eu vou no cliente, né? Uma das primeiras coisas que eu pergunto: quando foi a última vez que tu conversou com um cliente? E aí as pessoas dizem, hoje. Eu disse, não, parei só um pouquinho, esqueci de dizer algo. Tem uma regra aí para responder isso. Não pode ser para vender e não pode ser suporte. Não pode estar respondendo a reclamação. Quando foi a última vez que tu conversou com o cliente? Aí, não faz semanas, não faz meses, às vezes faz anos, sabe? Então, há anos, ninguém na empresa levanta o telefone para conversar com 5, 6, 7 clientes. Eu quero falar desse número mágico, que é 7. Eu trago isso lá do desenvolvimento de produto, né?
que é a ideia de que é um número contestado, mas na prática a gente percebe que isso, para isso aqui que eu e tu estamos falando funciona, que é assim, depois que eu converso com a sétima pessoa, dificilmente eu ouço coisas novas, as coisas se repetem. Então, cara, são 7. 7 no mês não dá para conversar, né? Então, assim, a minha recomendação hoje é quarta-feira, tá? Até sexta-feira dá para conversar com 7 clientes, vamos lá. Tá? Mas como é que eu converso com o cliente? Eu converso com qualquer cliente? Não. Né? As pessoas são diferentes, muito diferentes. A ideia não é conversar com 7 pessoas completamente diferentes. Quem é a sua principal persona? Né? E lembrando que uma persona não é um corte sociodemográfico. Não são mulheres de 35 anos que moram em grandes centros no litoral brasileiro. Né? Isso é um recorte sociodemográfico. As mulheres de 35 anos da classe B podem ser muito diferentes em Recife, em Porto Alegre. Isso é público-alvo e olhe lá, né? Não é persona. Então, o que define uma persona? Né? Basicamente, o que define um recorte de persona são as tarefas que ela tem para fazer e as dores que ela tem. Né? Então, as tarefas, os jobs to be done, né? O que eu preciso resolver na minha vida e que dor isso me traz? E qual é a intensidade e a frequência dessa minha dor, né? Então, eu quero atender as mulheres de 35 anos no Brasil, ou pode ser no estado do Rio de Janeiro, que têm filhos na escola e que não tem com quem não tem com quem deixar os filhos do contraturno. Isso é uma dor, um job to be done, né? Eu preciso deixar eu não tenho com quem deixar os meus filhos, eu tenho uma dor, eu sinto a falta deles, eu me sinto culpada porque eu não vou estar perto, eu me preocupo com quem vai cuidar, eu tenho medo que a sociedade me critique, diga que eu estou terceirizando um trabalho que deveria ser eu que faço, eu me ressinto do meu marido que não está presente nessa hora, esse trabalho também é dele. Isso são dores que definem e jobs to be done que definem uma persona, né? Então, é conversar com 7 dessas pessoas, ligar para elas e dá para fazer isso que nem a gente está fazendo aqui, né? Isso aí. E ter uma pauta. O que eu quero saber, né? Eu quero saber como é que essas mulheres estão resolvendo esse problema hoje. Eu quero saber se elas aceitariam deixar essas crianças numa escola ou numa creche com tais e tais, numa escola infantil com tais e tais características. Eu aceitaria que houvesse cuidadores homens, elas aceitariam cuidadores homens, o que elas acham disso, por exemplo. Ou seja, né? Eu tenho ali coisas que eu quero saber, hipóteses que eu tenho. 4, no máximo, 3 ou 4 coisas. Não pode ser muita coisa. E eu exploro isso nessa conversa. O que a gente aprende nesses 7 papos de 20 minutos vale para 3 meses de trabalho. E eu tenho assistido nesse tempo isso transformar negócios completamente. Né? A gente ir conversar com as pessoas achando A, B e C e voltar para o cliente dizer, gente, não é nada do que a gente imaginava, é X, Y, Z, para tudo, vamos replanejar e vamos refazer. A partir disso, a gente consegue começar a pensar em comunidade, como é que eu atuo na comunidade, né? Porque quando eu defino quem é o meu cliente, quais são as dores dele, eu consigo começar a pensar em storytelling, né? Como é que eu vou falar com as pessoas? Qual é o meu tom? Qual é a mensagem que eu passo? Quando eu passo essa mensagem, né? Quais são os pontos principais? Isso tudo com muita autenticidade, tá? Não pode ser uma coisa esquizofrênica. Às vezes, os empreendedores me perguntam, talvez tu já tenha ouvido essa pergunta aí em alguma das nossas reuniões. Mas como é que eu faço? Porque eu tenho 2 pessoas diferentes, eu falo eu vou ser uma empresa para uma e uma empresa para outra, eu vou ter... Não, gente, a empresa não pode ser esquizofrênica. A gente conversa com a sobrinha e com a bisavó e eu continuo sendo a mesma Luciane, eu não sou uma pessoa diferente. Mas o meu assunto com a minha sobrinha é o meu assunto com a minha bisavó vai ser um assunto diferente. O meu jeito de explicar e o detalhamento para minha sobrinha é uma coisa, para minha bisavó é outra. Agora, o meu tom de voz continua sendo o mesmo, eu continuo tendo as mesmas opiniões, o mesmo posicionamento e tal, mas eu manifesto isso
de maneiras diferentes, com diferentes pessoas. E isso é muito importante a gente ter isso construído para que a gente possa se relacionar com a comunidade. Porque senão a gente fica... Sabe, o que é importante para mim é fabricar o congel, distribuir quentinha para as pessoas em situação de rua. O que tem mais a ver comigo? Né? No que eu vou ser mais relevante para a comunidade, né? E às vezes são coisas muito práticas, realmente. Quem são as pessoas? Há pouco conversei com uma executiva com quem eu converso muito lá de Belém, que a gente fez um masterclass lá a gente acaba mantendo muito contato com as pessoas, né? É muito legal. Sim. E a gente estava falando justamente disso, né? Explorando do negócio deles, quais eram os principais pontos que permitiriam uma inserção junto à comunidade, né? Então, buscar, de repente, o serviço de saúde, os serviços de segurança, a prefeitura, o posto de saúde, e pensar no que pode ser útil, né? Ou, às vezes, facilitar realmente a vida das pessoas pode ser uma boa ação de comunidade nesse momento, né? No que eu posso ser mais relevante, né? Talvez seja realmente prestar o meu serviço, né? De uma maneira que seja mais segura, né? Que seja mais rápida, que vá até a casa das pessoas, etc. Então, mais importante agora. E é o que vai fazer com que os negócios atravessem com melhor saúde esse hiato, né? Essa tempestade aí. Porque se eu com certeza. Se eu aproveitar esse tempo para me conectar e entender, eu vou conseguir chegar lá do outro lado num posicionamento muito melhor do que os meus concorrentes. E a gente costuma falar que quem fala para todo mundo não fala para ninguém, né? Então, não fala com ninguém. Então, eu adorei esse teu termo, empresas esquizofrênicas, vou começar a utilizar agora, que parece que é tudo meio esquizofrênico. Não, tem que fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer hora, eu vou produzir o cogel, mas eu quero ajudar a sociedade também com dando cesta básica, Não, vamos entender qual é o teu caminho, aonde você quer chegar, o que é importante para o teu cliente também, né? Que é muito importante, porque a gente não tem recursos infinitos, né? Então você tem que utilizar bem os seus recursos. E eu acho incrível. E a gente teve um aumento, a Acelera Doutor, né? Que é a minha empresa, a gente teve um aumento aí de 600% de assinaturas aí nos últimos 20 dias. Foi uma loucura, porque o pessoal finalmente entendeu que o digital é importante e que o EAD é sim uma ferramenta importante, né, em algum momento de estudar dessa forma. E a gente trabalha com um público muito tradicional, né, que é profissionais da saúde que vêm de uma formação muito tradicional, assim como advogados, engenheiros, eles têm uma formação ainda que não entender. Quando a gente começa a falar nessa questão da persona, e quando a gente fala nessa questão de entender teu público, as pessoas acham que vai restringir o seu público. Ah, não, mas se eu fizer uma persona para mulheres, 35 anos, que tem 2 filhos na escola, a mulher que não tem filho não vai conversar comigo, né? E bem pelo contrário, né? É muito mais fácil, você tem uma comunicação muito melhor e você consegue pegar aquele público e o público que está ao redor dele. Então, eu acho perfeito. Porque eu acho que eu bato muito nisso, porque para mim a criação da persona, ela é a base da conexão com o público, né? Perfeito, é isso aí. E a criação, ela é um ponto inicial. Depois a gente precisa evoluir, né? Porque cada vez que eu converso com esses clientes, eu olho a minha persona, eu gosto muito de botar a persona na parede. Nesse caso aí eu sou bastante, tem várias ferramentas online que fazem isso, que são muito, muito, muito boas, né? E funcionam. Mas é aquela coisa de olhar e dizer assim, aquela dor ali não tem intensidade que eu imaginava. Eu vou mudar ela, apareceu uma nova. Ou não tem mais a intensidade. Ela era muito intensa em 2019, em 2020 ela já não tem mais aquela força. Exatamente, né? Exatamente. Então, repensar, né, essas... E assim, para os médicos, né, Fábio, eu penso assim, bastante, né? Qual seria o ímpeto de um médico hoje, né? Eu tenho meu perfil e eu me comunico com os meus clientes e tal. Assim, não,
eu vou responder as perguntas que todo mundo está fazendo, mas que na verdade são as perguntas que todo mundo está respondendo, né? Que é, Isso aí. se a máscara caseira, que se o álcool gel, que se dá a reincidência né, ou se a pessoa fica imune, ou, enfim, qual é a opinião sobre isolamento horizontal, isolamento vertical e tal, que é o que qualquer, né, médico teria. Mas eu fico pensando que tem oportunidades, né, diferentes. Muitas. Então, não sei, se eu sou uma obstetra, por exemplo, as mulheres hoje, concretamente, estão na dúvida se elas vão ou não vão. Ou seja, qualquer coisinha que a gente iria numa emergência, por exemplo, hoje já não iria, né? Já tem um risco envolvido, né? Isso. Então, eu daria orientação a respeito disso para as grávidas, por exemplo, se eu fosse obstetra, né? O que é um sinal de preocupação ou não? Quando deve realmente fazer o ultrassom, quando não deve? Quais são os cuidados que eu devo ter se eu tiver que ir, né? Se eu estou amamentando e aí eu acho que eu estou com problema de amamentação, que normalmente isso é resolvido não sei se já passou por isso, mas a orientação é que a gente vá no hospital onde o bebê nasceu, né? Para resolver problema de amamentação, porque tem enfermeiras treinadas para resolver isso, né? Hoje, evidentemente, algo que alguém não faz. Mas e aí? Né? Será que eu não posso oferecer um serviço online se eu sou obstetra, ou se eu sou uma enfermeira obstétrica que possa resolver isso? Então, assim, e eu imagino que isso se repita para todas as especialidades. É um pouco olhar para onde os outros não estão olhando. Né? E isso você só consegue fazer se você tiver conexão com os seus pacientes. Exato. Conexão com as pessoas. Como é que eu vou saber que a minha paciente ela está com essa dúvida? Se você não souber disso, você vai fazer o que você falou, você vai falar o que todo mundo está falando. E o que todo mundo está falando, todo mundo está falando, né? Então, a gente volta de novo no início do nosso assunto, na base do nosso assunto e na estrutura, que é: converse com as pessoas que você, com as suas personas, com as pessoas que você atende, com as pessoas que você quer atender, e tem uma pauta já para entender o que elas precisam, né? É fantástico. E o médico tem uma vantagem, que ele tem o contato, né? Então ele pode, se ele desejar saber alguma coisa, é até uma dica, né? Pensar, olha, na semana que vem, nos atendimentos que eu fizer, eu vou fazer uma pergunta para todos os pacientes e eu vou tomar nota das diferentes respostas que eu vou receber. Eu tenho uma dúvida se eles teriam interesse em tal coisa. Eu vou perguntar para todos, né? É isso aí. E eu posso ter algo muito rico como retorno disso, né? Na verdade, a ideia, né? Eu que trabalho muito com facilitação e que ouço muito cliente, né? Eu às vezes respondo isso e parece que é xalalá, assim, né? Mas as respostas eu não tenho as respostas. Quem tem as respostas é a empresa e o cliente. O que eu vou fazer é catalisar esse conhecimento. Eu vou fazer com que ele surja, né? E eu vou ensinar o empreendedor a fazer isso sozinho. Porque é uma habilidade que todo empreendedor da nova economia deveria ter. Que é fazer esse conhecimento que está no cliente vir para dentro da empresa. Exatamente. Não tem mais como a gente ter uma empresa em 2020 criada e pensada e idealizada como uma empresa de 1990, né? Que é o que a gente vê por aí, né? E são todas, é o que a gente vê na maior parte, assim. Luciana, Luciane, é incrível conversar contigo, maravilhoso conversar contigo, dá vontade de ficar horas e horas e horas aqui, porque é tanto assunto e é tanta coisa legal, e se a gente pega um pequeno detalhe desse, a gente já consegue fazer 10 lives, né? Só com um tema desses, né? Porque dá para ir muito longe com isso. E o que você vê agora a partir... Beleza. A gente tinha já que você falou, tem os Covids aí, né? Toda empresa tem seu próprio Covid, todo setor tem seu Covid, em todas as épocas, mas nós já vimos aí, pelo menos nos últimos 10 anos, né? Nos últimos 20 anos a gente fala sobre essa evolução tecnológica e tudo mais, mas nos últimos 10 anos, todo mundo vinha sabendo que
Sim, um restaurante também tem que ter um delivery com uma experiência interessante. Sim, uma faculdade tradicional também tem que ter um EAD com uma experiência interessante. A gente tem que mesclar esse online e offline, é uma realidade. Mas estava meio que ignorado. Tipo, não, beleza, eu vou deixando, não, vou implementar, mas daqui a pouco, e nunca chegava. E agora, pum, bateu ali, não tem o que fazer, né? Tá todo mundo em casa, ou você faz isso ou fica sem faturar. E o que que você consegue ver, prever e entender desse momento? O que que você acha que fica de legado? O que que vai mudar? Que, tipo, ó, a partir de agora, isso aqui dificilmente vai mudar muito. E o que que você acha que vai acabar voltando ao normal? Automação e digitalização a mil, né? Isso vai acontecer, está acontecendo numa rapidez muito grande. Eu acho que isso ameaça negócios tradicionais que a gente achava que não seriam ameaçados, né? Então a gente tem hoje negócios que estão favorecidos fisicamente, farmácias, supermercados, que estão meio letárgicos, né? Eles não estão aproveitando esse momento para se digitalizar e no paralelo tem gente, enquanto isso, pensando em como fazer isso acontecer mais rápido, né? Então, isso tudo vai acontecer, e aí, falando de grandes corporações, né, digitalização e inteligência artificial vão se acelerar muitíssimo, né? E a inteligência artificial está nos jogando numa era nova da evolução, né, de tecnologia. Tocando aqui. E eu tô Não, mas desligando. tá. Ah, eu vi. Já voltou. Tá falando sobre a inteligência artificial. Isso, então isso vai acontecer muito rápido, né? Vai acontecer muito, muito, muito rápido. E eu acho que está ficando muito evidente o fato de que, primeiro, né? A tecnologia ela é suporte, ela não é fim, né? Ela é um meio para as coisas, né? Então, assim, ela já vinha numa evolução muito forte no caminho da transparência, da tecnologia transparente, né? Ou seja, eu quero resolver os meus problemas, eu não quero saber de tecnologia, eu quero ter aparelhos, softwares, etc., que funcionem sozinhos, né? Que falem a minha língua, eu não tenho que me adaptar à língua deles, né? Então, cada vez mais a previsão era de fim do smartphone daqui a 8 anos, por exemplo, né? Porque o Uhum. smartphone ele é super útil. Eu estou usando o meu aqui para Uhum. conversar contigo. Tem alguém me ligando no WhatsApp, inclusive, ao mesmo tempo, porque eu pedi uma entrega aqui em casa que pelo jeito chegou mais cedo. Mas a verdade é que o celular é uma coisa incômoda para a gente usar, não é anatômico, é difícil, ele não entende a gente, né? Tudo é muito pequenininho para a gente usar e tal. Então a gente vai ser uma geração única, né? Uhum. Nós vamos contar para os nossos netos que isso existiu. E a previsão, e aí eu não estou falando previsão da Lua Aquino, estou falando que é a Não. previsão dos grandes futuristas e de empresários, como o Mark Zuckerberg, como enfim, 8 anos, smartphone termina, e eu não sei, talvez esse processo se acelere da tecnologia transparente, que sejam coisas que a gente ativa por voz e que a gente tem mais conectados com os sentidos da gente, de audição, visão e ao próprio cérebro, né? Então que a gente tenha essas coisas aceleradas, mas eu estou indo lá adiante, tá? Mas o que a gente vê é que são esses dois pontos. Eu acho que a tecnologia mais transparente, né? Tecnologia como um meio e não como um fim, né? E por outro ponto, o reforço de que tudo é sobre as pessoas, né? Então, eu e tu estamos usando a tecnologia né? São dois seres humanos e outros seres humanos que estão nos ouvindo. A gente está tendo uma interação tão tradicional como seria 500 anos atrás, né? Isso aí. Com o fato, com o detalhe de que não teria uma mulher alfabetizada participando disso, mas tudo bem. Mas
a diferença é que a tecnologia nos permite essa aproximação. Então, eu acho que uma coisa que o Covid está nos mostrando é que, embora a gente esteja usando a tecnologia para uma série de coisas, tudo que a gente está fazendo envolve pessoas, são necessidades de pessoas, são necessidades sociais de pessoas, são relacionamentos, são sentimentos, são emoções, é a necessidade do sustento, né, da sobrevivência e tal. Então, a tecnologia nada mais é do que uma maneira da gente fazer as coisas. Te dou um belo de um exemplo, tá? De repente, todas as avós descobriram como usar o Se há 3 meses atrás um executivo do Zoom contratasse um consultor tradicional para perguntar, não sei, a gente acha que a gente poderia chegar em todas as avós do mundo. É louco. E você acha, pelo amor de Deus, o idoso tem uma barreira tecnológica, todo mundo sabe que eles não conseguem usar. A necessidade Separa do neto, né? Separa do teu neto. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que o Manuel Castells falava lá nos anos 90, né? A tecnologia, não existe tecnologia pela tecnologia. A tecnologia se instala quando ela é útil. A sociedade adota quando ela é útil. Então, assim, a gente está com os bancos ensinando os idosos a utilizar home banking, a utilizar não sei o quê. Então, a gente está aprendendo rápido, nem todo mundo está aprendendo. Aprendendo que é mais esperto, que não é sobre tecnologia, transformação digital não é tecnologia, digitalização não é tecnologia, não, é mindset, é a cabeça das pessoas. Perfeito, não, concordo completamente. Já tirei um monte de insights aqui, eu tenho certeza que todo mundo que ouviu a gente deve ter tirado um monte de insights também. É maravilhoso conversar contigo, a gente consegue abrir a mente mesmo, expandir. Depois que passar isso aqui, eu quero sentar com você e fazer um podcast já com uma qualidade melhor de áudio e tudo, para a gente expandir mais esse assunto. Combinado. Mas, Luciane, foi incrível mesmo conversar contigo. E como as pessoas te encontram? Onde eu quero seguir a Luciane, aonde eu encontro ela? Luciane Aquino no Instagram. E lá no meu perfil do Instagram tem o linkzinho ali que tem todas as minhas conexões. Lá no meu perfil tem. Aí tem o LinkedIn, tem o Facebook, tem o meu e-mail, então, e tem o site da Orgânica lá, orgânica.digital. Aí eu tô em tudo isso. Maravilha. Muitíssimo obrigado, Lu. A gente está fechando aí, o Instagram já me deu 29 segundos restantes. Até logo, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que participou com a gente também. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, brigadão. Até logo, tudo de bom. Tchau.